E aí, pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês o replante dessa lindeza que já está saindo fora do vaso, como vocês podem ver, e colocar nesse outro vasinho. Ele já tem os furinhos e já está com o substrato pronto. Então é só fazer o replante. Minha linda e maravilhosa gatinha aparecendo, como sempre. Aqui eu coloquei areia e um pouquinho de carvão. Eu vou colocar, replantar no caso, essas plantas que estavam nesse arranjo. Como vocês podem ver, ele quebrou, infelizmente, né? Minha companheira acompanhando tudo, claro. Então eu simplesmente retirei a plantinha desse vaso, né? Que no caso era um arranjo, né? A ideia era fazer um arranjo nessa antiga cafeteira, né? Jarra de cafeteira, no caso. Como ela quebrou embaixo, então eu acabei querendo colocar uma plantinha no lugar. Como vocês podem perceber os raios lá fora, pois é, estava um dia de extrema chuva. Então eu ia fazer esse vídeo inclusive lá fora. Eu programei tudo para fazer esse vídeo lá fora, porque estava mais claro e tudo mais, né? A luz fica muito melhor. Inclusive a luz está bem ruim, né? Mas por conta da chuva estava extremamente forte a chuva. Como vocês podem ver, dá para notar no vídeo. Então eu só fui encaixando ela e colocando mais um pouquinho de substrato. E o que eu coloco no meu substrato? Terra vegetal, carvão e areia. Isso, areia de construção mesmo. Só vai isso. Então ela ficou assim. Resolvi tirar essa mudinha que estava aqui também. Como vocês podem ver, ela estava até com raiz já. E eu retirei todas as outras mudinhas que estavam dentro do jarrinho. Tinham várias mudinhas, vários bebês. Depois eu acabei decapitando essa suculenta, porque eu achei que ela estava extremamente alta, sabe? Então eu acabei cortando ela, decapitando ela. Então eu fui encaixando todas as mudinhas pequenas e nesse momento foi que acabou a luz. É isso mesmo. Tive que finalizar sem luz, como vocês podem ver, ficou assim. E agora eu fui para a montagem dele. A plantinha ficou desse jeito ali, separadinha, já prontinha. E agora eu peguei todas essas mudinhas que estavam nesse outro arranjo, que são as que eu vou utilizar. Tem somente duas dessas aí que eu não vou colocar no meu arranjo. Como vocês podem ver, elas estão extremamente saudáveis e estão todas aí, com as raízes perfeitas. Coloquei um isoporzinho embaixo para parar de raspar, né? E aqui eu estou escolhendo o lado do meu arranjo. Essa parte da alça vai ser a parte de trás do arranjo. Então eu comecei a colocar e escolher as plantas que eu ia plantar. Encaixando com a ajuda de um palitinho para facilitar. Aqui eu coloquei a patinha de urso. Não tem segredo, eu só fui encaixando com o palitinho mesmo, ajudando a fixar as raízes dela. Inclusive, essa plantinha que eu estou colocando agora, ela estava com um botãozinho de flor. É isso mesmo. Ela estava pronta para florir naquele meu outro arranjo. Então, assim, né? Foi uma perda muito dramática aquele arranjo que eu tinha feito. Porém, a vida que segue, né? E temos que replantar as bonitas. Elas ficaram até dias, coitadas, daquele jeito, até eu conseguir replantar. E no dia que eu escolhi replantar, não foi um dia muito bom, né? Por conta da chuva, né? Infelizmente, mas tudo bem. Deu certo da mesma forma. A gravação não ficou perfeita como eu gostaria por conta da luz, mas eu acredito que vocês conseguem ter uma noção de como que eu fiz todo o processo.
eu aproveitei para fazer uma manutenção em todas as plantas, tirar as folhas secas, as raízes que estavam danificadas. A gente sempre que replanta, é muito bom você olhar todas as raízes, verificar se ela está bem, se ela está saudável. E todas elas estavam bem saudáveis. O palito é somente para ajudar a empurrar as raízes, tá, gente? Sem danificar elas. E o que eu tô colocando é um pouco mais de substrato, que já estava pronto já ali do meu lado. Essa lindeza é uma zebra. Eu não sei exatamente o nome dela, científico, mas eu conheço ela como uma Haworthia zebra. Que ela tem vários risquinhos. Ela fica simplesmente perfeita. Aqui ela é um bebezinho ainda. A montagem não tem muito segredo, né? Você tem que ir montando conforme a gente vai montando, a gente vai fazendo, vai escolhendo as plantas melhores, as maiores para o fundo, as menores para frente, e a gente vai analisando qual é melhor, qual está melhor para colocar. Então, todo o processo de montagem, a gente tem que ir pensando como a gente vai querer que fique. E preenchendo os espaços, mas não 100%, né? Até porque as plantas vão crescer, né, conforme vai passando o tempo. Então, a gente não pode lotar aquele arranjo, aquele vaso, com muitas plantas. Senão, vai ficar um aspecto muito exagerado. Não vai dar um aspecto bom. Como vocês podem ver, eu tentei encaixar essa, que ela também é uma Haworthia. Todas essas plantas, elas toleram a meia sombra, tá? Então, elas não podem ficar no sol do meio-dia, por exemplo. Então, são plantas que precisam ficar mais na sombra, podemos dizer assim. Claro que você não vai colocar um arranjo desse dentro de um banheiro escuro, mas precisa estar próximo a uma janela. Ou tomar o sol da manhã, o primeiro sol. Eu não ia colocar esse aiônio, mas eu achei que ele ia dar uma altura melhor para o vaso, para o arranjo, né? Ia ficar uma coisa mais, uma composição melhor. Então eu encaixei ele ali. E ele fica como se fosse uma arvorezinha mesmo, mais alto. Normalmente ele já fica assim. Então não teria problema ele ficar um pouco para cima ou para fora do vaso. Porém, se você não gosta desse tipo de montagem, você pode colocar só as mais rasteiras mesmo, igual as outras que eu coloquei. Rasteiras que eu me refiro são plantas que ficam mais baixas, elas não ficam altas, não crescem para cima, elas costumam crescer mais para os lados, para as laterais. Ficam tipo rosetas, né? Por que eu não fiz um arranjo colorido? Ah, por que você não colocou plantas de sol pleno que tem cores como rosa, enfim, vermelho? Porque esse tipo de arranjo não pode ficar no sol do meio-dia, não pode ficar num sol muito extremo, porque é um vidro um pouco mais fino e mais sensível. Se eu colocar uma planta que precisa de sol, muito sol, no mínimo 4 horas de sol, ela vai ficar estiolada, ela vai ficar extremamente esticada e ela não vai se desenvolver.
Na verdade, ela pode se desenvolver, mas ela vai ficar mais alta. Ela vai ficar procurando o sol. Então, vai dar uma estética muito feia ao vaso, a longo prazo, tá? A curto prazo, se for no caso, eu quero fazer um arranjo para colocar só numa decoração e depois eu vou desmanchar. Então, nesse caso, somente nesse caso, tudo bem. Você pode fazer com plantas de sol também, já rustificadas, já nas cores mais extremas. Porém, a longo prazo, isso não é legal. Não vai dar certo para esse tipo de arranjo. Então, por isso que eu escolhi as plantas que eu sei que aguentam ficar mais tempo sem o sol pleno, que no caso são as de meia sombra. As raórtias, principalmente elas, as que são mais verdes. A gente tem que pensar nas verdes, um tom de verde mais escuro. Elas são perfeitas para arranjos de meia sombra, que foi o caso que eu fiz. Tirando o Iônio, tá? O Iônio ele não tem uma cor muito escura, mas ele também tolera tomar só um pouquinho de sol, tipo só o solzinho da manhã, ele vai tolerar perfeitamente. Aqui eu coloquei areia, isso mesmo, areia de construção para fazer o acabamento. Com a ajuda do palitinho novamente, eu fui acertando, arrumando, né, no caso, a areia e fazendo todo um acabamento em volta das plantas, porque a ideia é não deixar o substrato aparecer na parte de cima do arranjo. Com a ajuda de um pincel, eu fui limpando as plantinhas. E com a ajuda desse cone, funil, né, no caso, eu fui colocando areia para facilitar mesmo a vida. Ele vai deixar mais fácil ainda, que ele vai direcionar aonde você quer colocar aquela areia ou aquele acabamento. Esse história de luz, infelizmente, ficou assim mesmo. Por conta da luz lá de fora e da luz aqui de dentro, acabou estourando em alguns momentos do vídeo. Perdoem, gente. Vocês podem fazer isso com garrafa PET também, tá, gente? Tipo um funil. Ou até com um papelzinho, faz uma espécie de um funilzinho para poder ficar mais fácil para ir colocando a areia. Nesse caso eu não quis usar pedrinhas, porque eu acho que não ia dar um acabamento muito bom. Tem plantas que vão ficar com um pouquinho de areia. Sim, vão ficar. Porém, conforme você for regando, for fazendo as regas, essa areia vai descendo e vai saindo das plantas. Disso vocês podem ficar tranquilos, não vai ficar assim, tá? E como vocês podem ver, só um pouquinho de areia já faz toda a diferença. Já tá dando outra cara e outra cor pro arranjo. E ainda bem que eu coloquei essa bandeja, né? Porque olha a sujeira que a criatura conseguiu fazer. Se você está até aqui agora, não se esqueça de dar o seu like no vídeo, tá, gente? Isso é muito importante para o nosso canal crescer e chegar a cada vez mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E comenta aqui embaixo o que você está achando dessa montagem. Você já fez algum arranjo? Como que você fez? Conta pra mim, eu quero saber da experiência de vocês também. Eu quero que a gente tenha uma troca de experiências, tá bom? Se você não gostou, pode comentar também.
Prometo que eu não vou ficar com raiva de ninguém, tá bom? E se vocês têm sugestões de vídeos relacionados às suculentas, tá, gente? Ou a plantas em geral, porque eu também tenho algumas folhagens, tá? Comenta aqui embaixo, que vídeo você gostaria de ver? Eu quero saber tudo. A ajuda do pincel é somente para ir limpando mesmo, tá? Essas duas eu não quis colocar nesse vaso, nesse arranjo. Eu resolvi colocar elas em outro local, em outro momento, tá, gente? Porque ia ficar muitas plantas, como vocês podem ver, já ficou bem cheio, né? Só essas que eu coloquei. Então, elas não iam ficar muito boas nesse arranjo, como vocês podem ver. E um casco de pinos, né? Na parte da frente, para dar uma textura um pouco melhor. Então, eu resolvi colocar algumas pedrinhas e ele foi ficando desse jeito. Como vocês podem ver, esse é o resultado. Algumas folhinhas das plantinhas ainda um pouco sujas, mas conforme a rega vai ficando perfeita. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!